Nesse vídeo sobre funções, faremos a resolução de um problema um pouco diferente daquele que a gente tem feito até agora. Vamos dar uma olhada. Dessa vez temos um programa pronto, já codificado, e o objetivo é verificar, seguindo a execução desse programa, verificar que valor seria exibido. Então a gente vai fazer o papel do computador. A partir dessa codificação que está colocada aí, a gente deve mostrar qual o resultado será exibido, né? Então, o que será exibido pelo programa abaixo? Demonstre todos os passos para a resolução da questão. Suponha que o usuário digitará 5 para o valor de x. Em determinado momento, o usuário vai digitar um valor e esse valor a gente vai dizer que vai ser 5 para poder fazer a simulação. Esse é um tipo de problema que tem caído constantemente nas provas aqui da FAENG. Problema de simulação. É apresentado um programa pronto e o aluno então tem que dizer que resultado vai ser exibido. Então vamos lá. Para resolver esse tipo de problema, você deve montar uma tabela que envolve aí todas as variáveis que o programa manipula. E nesse caso aí nós temos variáveis de 3 características. Essa primeira variável aqui, ela é uma variável que não faz parte nem da função main, que é a função principal do programa, e também não faz parte nem dessa função chamada func. Então, nesse caso, a característica de uma variável assim é dita global. O que significa uma variável global? Tanto esta função como esta função conhecem essa variável. Ela fica valendo para todo mundo que fizer parte aí do programa. Bom, então a gente tem que montar uma tabela discriminando todas as variáveis existentes no programa e classificando quais são funções globais, quais são variáveis globais, quais são variáveis de uma determinada função e quais são as variáveis de outra função. Então vamos ver como é que ficaria essa tabela. Algo mais ou menos assim. Então nós temos aqui como variáveis global o t, só tem esta. Como variáveis da função func, nós temos o próprio a. Veja que é um pouquinho diferente a definição de uma variável de uma função, que ela é definida dentro de um parênteses na linha que abre a função, né? Nessa linha aqui que é chamada de assinatura da função. Então a função func, ela tem a variável a e a variável k. E mais nenhuma outra. Já dei uma olhadinha aqui, não tem nenhuma outra. E a função main tem a variável x e a variável y. Então está montado aqui quais são as variáveis exclusivas de func, quais são as variáveis exclusivas de main e a variável global, que é a variável t. Bom, aí então a gente pode começar a fazer a simulação da execução desse problema. Então vamos lá. O problema começa por aqui. Então começou a execução. Primeira coisa que encontra aqui é que a variável t vai assumir o valor 0. Então está aqui. Foi colocado 0 aqui nessa função, né, nessa variável. Bom, agora nós temos duas funções na sequência. Tem essa e tem essa. Qual que vai ser executada primeiro? Sempre é a main. Né? Então, quando você executa um programa em C, a primeira coisa que vai ser executada é o main. Não importa se ele está antes, está depois, está no meio, vai ser procurada a função main. Então, a função que a gente vai começar a trabalhar é esta, embora essa tenha sido codificada antes. Isso não importa. Então, aqui nessa função tem a definição das duas variáveis. Eu já coloquei aqui, olha, x e y, já está aqui. Então, qual a próxima instrução executável? Esse printf aqui da linha 16. Então, vamos ver. Então, ao executar o printf, vai aparecer uma mensagem, digite o valor de x, e o usuário vai digitar aquele valor. A gente, para fazer essa simulação, estou sugerindo aqui que se faça um usuário digitando o valor de 5 para x. Então, digite o valor de x, o usuário vai digitar 5. Ele digita 5, dá Enter. Então, quando ele der Enter, vai ser feito o scanf. É a leitura de um número inteiro na variável x. Lembra aqui do e-comercial, no scanf sempre tem. Então, o número que o usuário digitou vai ser armazenado aqui
na variável x. Próxima instrução é essa daqui. Essa instrução diz que o valor de y, nós vamos calcular, é igual a um resultado de uma função passando o valor de x mais um certo valor de t. Bom, então como é que a gente vai resolver isso? Primeiro eu tenho que resolver essa parte. Então vamos ver como é que é essa parte. É a chamada de uma função. Essa função, se fosse uma função nativa ou já existente da própria linguagem C, talvez eu indicasse aqui alguma biblioteca onde essa função existe e já estaria pronto. No caso, essa função está codificada aqui mesmo no programa, está aqui em cima. Olha. Estou chamando func e aqui estou definindo o que é essa func. E estou passando o valor x, estou passando para a função 5. Então o que vai acontecer? Vou chamar essa função e aquilo que eu passo entra aqui nessa variável a, que é a variável exclusiva da função func. Então eu passei o valor 5 e é tirado uma cópia desse 5 aqui, na variável a. Então essa função vai trabalhar sabendo que o a começa com 5. A próxima instrução que está aqui não é uma instrução executável, é só a definição da variável k. Próxima instrução executável é essa. Então nós vamos trabalhar com a variável k, que começa com 1. Está aqui, olha, o k começa com 1 e ele pode chegar até o valor de 4, inclusive 4, aumentando de 1 em 1. Bom, então como ele é 1, ele é menor ou igual a 4, sim, essa condição está satisfeita. Então a gente executa o bloco de instruções do for. No caso, o bloco é composto por uma única instrução, que é essa instrução aqui. O valor da variável a vai ser o que ela está valendo. Ela estava valendo 5, mais o valor de k, que está valendo 1. Então o novo valor de a é 6. Próxima instrução é esse fechamento do bloco que remete para a linha 7, que é o loop, né? O laço que vai ficar executando aqui. Então, chegando lá em cima, o que acontece? O k aumenta 1. Ele era 1, ele passa a ser 2. E é verificado se ele é menor ou igual a 4. Como 2 é menor ou igual a 4, essa instrução vai ser executada, que diz que o novo valor de a é quanto ele está valendo. Estava valendo 6, mais 2 dá 8, e o resultado 8 é guardado de volta na variável a. Então, novamente, chega aqui, o que faz isso? Vai remeter lá para a linha 7. Na linha 7, diz que o k aumenta de 1 e ele pode ir até 4. Então, ele está dentro da condição de continuidade. O que vai ser feito? A instrução do bloco do for, que é essa instrução aqui da linha 8, que vai dizer que o novo valor de a é igual ao que ele está valendo, ele estava com 8. E o k estava com 3, 8 mais 3, o a fica valendo 11. E a próxima instrução é essa, que volta lá para cima. Remete aqui para cima, onde o k vai aumentar em 1. O k é 3, então o k virou 4. E o k pode chegar inclusive a 4. Veja que eu coloquei menor ou igual a 4. Então ainda dessa vez está valendo, ele vai fazer a instrução da linha 8. Que faz a linha 8, recalcula o valor de a como sendo o que ele está valendo, 11, mais o valor de k, que é 4. 11, 4, 15. Então, ele vai executar a linha 8. Na linha 8, o valor de a vai para 15. Chegando aqui na linha 9, remete de volta lá para o for e o k vai aumentar em 1. Quando o k aumenta em 1, ele passa para 5. E a minha condição de continuidade, eu só ia trabalhar enquanto o k fosse menor ou igual a 4. Ele está valendo 5. O que acontece nessa situação? Nessa situação, o programa executa a primeira instrução depois do fechamento do término do for. Bom, esse for terminou aqui. Ele termina aqui na linha 9 e fica rodando. Qual é a primeira instrução depois do for? É a instrução da linha 10. Que vai calcular o valor de t como sendo 2 vezes a. Então, o a é 15, 2 vezes 15, 30. Então, o valor de t passa a ser 30. Veja que t não é uma variável dessa função. T é uma variável global. Ele começou com 0 e agora vale 30. Na hora que eu for mexer com t aqui embaixo, é o valor de 30 que ele está valendo, porque é uma variável global. Bom,
calculado aqui o valor de t, próxima instrução é esse return. Então, a função termina retornando como resposta o valor de a. Então, a função fica valendo 15. É a resposta. E onde que entra esse 15? No lugar onde ele foi chamado. Olha, eu chamei a função aqui. Eu passei o 5 e, como resposta de passar para a função o valor 5, esse func_x vira o valor que foi retornado, que é 15. Então, isso virou 15. Então, agora nós vamos executar essa instrução. Aqui é 15 mais t. T está valendo 30. 30 mais 15, 45. E o resultado é armazenado aqui em y. Então, está aqui, ó. Y igual a 45. Próxima instrução é mostrar um número inteiro, que é o y. Então, qual é a resposta final? Vai ser mostrado o valor de y, que é o 45. E, por último, aqui é o return 0. Nesse momento, o programa se encerra e volta o controle para o sistema operacional com o código 0. Geralmente 0 é quando é uma convenção aí que ocorreu tudo bem, voltou tudo correto. Então o programa terminou. Ele terminou e mostrou ali, no momento que ele mostrou aqui pela linha 19, mostrou o valor de y, que era 45. Então, um exercício desse tipo precisa realmente montar uma tabela e marcar aí todos os passos que levam à resposta, né? Não valeria só você, numa prova, por exemplo, colocar só essa resposta. Você teria que demonstrar o passo a passo de como foi obtido esse valor aqui. E o passo a passo está aqui, dentro dessa tabela. Ok, encerramos aqui então mais esse exercício, esse problema sobre funções.